E como nós trabalhamos por módulo, a gente vai começar com um novo módulo hoje, falando do Novo Testamento. E a pergunta que eu quero fazer a você, né, você já parou para pensar, né, no final do Antigo Testamento? Qual é o último livro do Antigo Testamento? Qual é? Pode olhar, estou vendo que tem gente que já está até abrindo a Bíblia. Pode olhar, pode olhar. Malaquias. Quantos já tiveram a curiosidade de ler esse livro? Ele tem, se não me falha a memória, 4 capítulos, não é isso? 4 capítulos. Quantos já tiveram a curiosidade de ler Malaquias? Se você já leu o livro de Malaquias ou não leu, você vai ler durante essa semana, né? Porque há uma conexão interrompida de Malaquias para Mateus. Quantos já viram Mateus? É o primeiro livro do Novo Testamento, né? E ali, se você for ver a forma que o profeta no Antigo Testamento, Malaquias, está tratando de alguns assuntos pertinentes à nação de Israel, encerra, ele exorta o povo de Israel sobre a postura, né, de cuidar da casa de Deus, de dizimar, de ofertar, está lá no capítulo 3, e depois você vê a Bíblia abrindo lá em Mateus e já começa falando da genealogia de Jesus, já começa aparecendo lá um anjo falando com Maria, com Isabel, e aí é uma conexão interrompida, um negócio meio estranho, né? Estranho por quê? Porque do último capítulo de Malaquias até o acontecimento do nascimento de Jesus, aconteceram muitas coisas, né? Então a gente quer indicar um livro para você, junto com essas informações todas, você ter todo esse conhecimento. É o Período Interbíblico, é um livro de R$23, né? O período interbíblico, para quem já fez teologia, alguém aqui já fez teologia em algum seminário? Então, para quem já fez teologia, sabe que o período interbíblico é um período que muitos, né, informam até que não houve uma apresentação profética, não houve um cuidado sobre a nação, mas se você for ver, né, e a gente vai estudar depois o Antigo Testamento, a nação de Israel, ela teve o seu momento de ápice, de glória, com Davi e depois com Salomão. Só que com Salomão, né, ao invés dessa curvatura positiva ascender, né, você sabe muito bem que Salomão se corrompeu com as suas mais de 1000 concubinas e mulheres, né, e ele foi, no final da sua estrada, né, totalmente manipulado pela ideologia, pela filosofia que cada mulher que ele tinha foi introduzindo na nação de Israel. E com isso, né, a nação de Israel começou a descer ladeira abaixo. As bênçãos e a maldição que está lá em Deuteronômio, né, começaram a ser distribuídas sobre a nação de Israel. Não houve um cuidado da nação de Israel, dos reis, né, de administrar positivamente as nações, a nação de Israel. E aí entrou o período dos profetas, né? Tem profeta Elias, tem profeta Eliseu, tem profeta Isaías. Você já viu isso na Bíblia, não já? Então, esses caras, né, o profeta Jeremias, foram instrumentos usados por Deus para, dentro da administração de cada rei, tanto de Israel quanto de Judá, eles fossem se posicionando e se arrumando biblicamente para não deixar as maldições caírem sobre a nação de Israel. Só que você sabe muito bem que, infelizmente, né, você vê os reis desobedecendo
por completo, né? Tem uma novela que atualmente, acho que está falando de Jezabel, né? Jezabel é uma das mulheres que teve uma forte influência no período do profeta Elias, né? E o que acontece? Essa pessoa, né, essa mulher, ela manipulou a gestão do rei, né? E o rei foi totalmente manipulado por ela, pelos seus pensamentos, e Deus levantou Elias para ser a boca de Deus, para poder agora ajustar e colocar de novo Israel no trilho. Por que eu estou fazendo essa retrospectiva? Porque você vai ver ao longo da história que o Antigo Testamento é a história para você e eu não seguirmos, porque todas as coisas quase que estão ali, todos os exemplos, são exemplos que mostram, né, a maioria deles, situações que os reis, os profetas, os filhos de Israel desobedeceram por completo aos mandamentos de Deus. E com isso, a nação de Israel foi para o cativeiro. E aí você tem, né, dentro da organização cronológica, Israel indo para o governo assírio como escravos e o governo de Judá indo para a Babilônia. Beleza? Israel, então, se tornou uma cidade sitiada, se tornou um lugar onde várias pessoas estavam sendo enviadas para lá, porque nesse período, né, de destruição total do governo de Israel, nós tivemos muitos impérios que estavam dominando. Então, para você ter uma ideia, o período interbíblico que está entre Malaquias e Mateus tem aproximadamente, segundo os estudiosos, uma lacuna ali de 400 anos. Então, quando você olha o último livro, Malaquias, e aí abre o livro de Mateus, há uma lacuna histórica de 400 anos. E para você entender o que aconteceu nessa lacuna histórica, fica aí a minha indicação, o livro Período Interbíblico, né? 20 e poucos reais você vai estar usando. Então, é um período que a gente tem ali, né, como informação das coisas que foram feitas em Israel. É um chamado período negro da história de Israel, porque, segundo os teólogos, não houve nenhum profeta, né, nenhum escritor inspirado nesse período que escreveu alguma coisa para ajustar a nação, né, e, infelizmente, né, Israel passou por esse problema. Bom, como eu estava dizendo para você, o reino do norte e o reino do sul foram divididos pela nação de Israel a partir do filho de Salomão, Roboão, né? Ele ficou com o seu coração bem pesado no sentido de penalizar o povo, né? Então, depois de Salomão, Roboão assume o governo e ele deveria agora afrouxar os impostos sobre a nação de Israel. Só que aí Roboão, ele faz um conselho com a rapaziada mais jovem, né, e a rapaziada mais jovem fala para ele o seguinte, né, se o teu pai pesou a mão, você pesa logo as duas, né, e acharca o povo com mais imposto ainda. E com essa atitude, né, mais uma vez o coração de Deus ficou tremendamente triste com Roboão, e aí Deus divide o reino de Israel em dois reis, o reino de Judá e o reino do norte, chamado reino de Israel. O reino do norte, né, que é chamado o reino que ficou com as 10 tribos, eles foram para o governo assírio, se tornaram escravos dos assírios, aproximadamente aí por cerca de 250 anos. Já o reino do sul
ficou através do Ciro, né, no governo da Babilônia, aproximadamente, né, porque os textos não têm uma veracidade histórica, aproximado, a gente tem aí uns 50 anos de período do governo de Judá sobre o domínio da Babilônia. Com isso, gente, a gente vê, né, a necessidade de compreender e entender a palavra de Deus. Por quê? Porque quando Daniel, né, eu não sei se eu estou sendo muito vago, mas existe uma palavra de Daniel. Daniel também estava no período do exílio, ok? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estão ali no período do exílio. Estão aonde? Nos governos babilônicos e sucessivamente persas. E aí Daniel tem no seu coração a resposta de uma palavra profética, e ele começa a orar. E aí, para quem já estudou o livro de Daniel, alguém já estudou o livro de Daniel aqui? Os 21 dias de Daniel fazendo o jejum é justamente porque havia uma palavra profética da restauração do povo de Israel para novamente a sua nação. Essa restauração aconteceu? Aconteceu. Com quem? Com Esdras e Neemias. Então esses dois livros, Esdras e Neemias, eles mostram para a gente, né, o remanescente sendo reintroduzido novamente na nação de Israel. Mas Israel voltou a ser nação a partir desse momento? Não. Por quê? Porque desde o momento que Israel foi e se tornou escravo, se tornaram dependentes dos persas, dos medos, da turma da Babilônia, nunca mais Israel conseguiu manter a sua hegemonia. Eles perderam isso. Conclusão. O que aconteceu? Eles, sem essa hegemonia, eles estavam sempre atrelados a um governo, a alguém que estava dominando. Por exemplo, no período que Jesus está nascendo, e tem as palavras proféticas, qual era o governo que estava mandando naquela época? Qual era? Você quer chutar? A galera aqui da frente está mais, né, é a escola bíblica dominical, mas você quer chutar? Quem acha? Qual era o governo? Era o governo grego? Era o governo dos Estados Unidos? Pastor, os Estados Unidos nem existia nessa época. Quem sabe você vai dizer que era os Estados Unidos, né? Você quer chutar? Romanos, né? Então foi um dos impérios que mais teve, né, um controle praticamente global de todo o mundo, né? E ao longo da história, você que já estudou história, mesmo fora da Bíblia, você vai ver que houve períodos que os persas dominaram o mundo, houve período que os gregos dominaram o mundo, houve um período que os egípcios dominaram o mundo como superpotência, né? Houve períodos que os romanos dominaram o mundo, e Jesus nasceu nesse período em que Israel era como o Brasil, colônia de Portugal. Israel era colônia de Roma. Não só Israel, todos os países que Roma tomava posse, né, através da guerra, através do poder bélico, esses países se tornavam agora submissos ao Império Romano, ao governo romano. Por isso que você vê Jesus, né, nascendo nesse período, nascendo nesse momento. Então, a gente precisa ter essa primeira noção desse pano de fundo, porque um remanescente volta com Esdras e Neemias, né? Um pequeno grupo de gente. Por quê? Porque se 50 anos ficou muito judeu lá na Babilônia e 250 anos muitos judeus na Síria, você há de convir que essas pessoas
começaram a produzir nesse país, começaram a crescer financeiramente nesse país, começaram a se desenvolver nesse país, aprender o idioma desse país, né? Então, muitos deles que se encaixaram e começaram a prosperar nessas nações, eles não voltaram para Israel, eles não voltaram para a nação de Israel. Quando Daniel tem a resposta profética e Esdras e Neemias atendem o chamado de Deus para ser agora o precursor de levar o remanescente, a maioria da galera que estava bem não voltou. Ficaram nos países de origem, né? Por quê? Porque eles entenderam, né, que financeiramente eles estavam bem naquela nação que os recebeu. Para você ter uma ideia, né, o período persa, ele durou aproximadamente 60 anos com o rei Ciro. Isso está lá no livro dos reis. Ah, pastor, então a Bíblia ela não está cronologicamente escrita? Não. Sabia disso? O primeiro livro da Bíblia não seria Gênesis. Sabia disso? O primeiro livro da Bíblia seria, segundo os estudiosos, talvez Jó. Jó. O primeiro livro cronologicamente escrito. E aí você tem a arrumação que a gente tem hoje, né? Por isso que você vê lá, Esdras e Neemias está mais ou menos, né, depois dos reis. Mas na verdade, esses dois foram os precursores que levaram o povo de Israel para ser repatriado. E não foi uma grande quantidade de gente, foi um número reduzido, um número de gente que estava infeliz, que não estava bem nesses países onde eles eram escravos, nos períodos que foram sucessivamente, né, sendo dominados aí, nesses 400 anos, porque aí passou a galera síria, passou a galera assíria, passou a galera da Babilônia, passou a galera romana, então, até chegar a galera romana. Então, essa galera, né, que dominava, a ideia deles era tirar do coração das pessoas o seu patriotismo. Então, os judeus já não estavam mais preocupados com a sua pátria. Por isso que há essa preocupação de Daniel em reintroduzir um remanescente na cidade de Jerusalém. Para você ter uma ideia, né, o período grego foi onde o grande Alexandre, né, tem até filmes dele, ele dominou praticamente todo o mundo conhecido. Mas esse cara, ele dominou o mundo em aproximadamente 7 anos, porque logo depois ele morreu, né? Com 32 anos ele morreu. Então, você imagina um império de 7 anos apenas, né? Depois foi tudo fracionado entre os seus governantes. E a gente precisa ter essa visão panorâmica para entender, né, o que aconteceu nesse período, né? O aspecto histórico, o aspecto cultural. Para você ter uma ideia, o templo estava largado. Você viu como Malaquias fala do cuidado do templo? Ageu fala do cuidado do templo. As pessoas não estavam mais preocupadas em manter o templo, em adorar a Deus, em cuidar da casa de Deus, em dar o seu culto a Deus. Elas haviam se perdido. E aí Esdras vem e mete, né, um texto, e onde ele começa falando da posição do casamento, da posição da adoração, de como o povo deveria se comportar agora diante de Deus, como o povo deveria adorar a Deus. E tudo isso, gente, foi um retrabalho ao longo desses 400 anos, para que a nação de Israel novamente deixasse de ser prostituta, idólatra, para uma nação totalmente focada num único Deus, no verdadeiro Deus, Jeová, né? O grande Deus que eles até hoje esperam o Messias. Você sabia disso também, né?
O judeu não acredita que o Messias já veio. Para o judeu, o Messias ainda virá. Por quê? Porque, segundo os judeus, eles entendem que o Messias não poderia nascer, humilde, não poderia ser como ele foi, um cara focado no reino de Deus, em trazer um reino de justiça, de paz, de equidade. Eles imaginavam um Jesus com uma espada na mão para decepar a cabeça do imperador romano e trazer todo o poder de novo para Israel. Só que nada disso, era a missão de Jesus. A missão de Jesus era salvar a humanidade. Então eles não receberam Jesus como o seu líder, como aquele que estaria restaurando Israel. Então, minha gente, esse período então teve muitas guerras, teve uma turma que começou a valorizar o templo, teve uma turma que começou a lutar mesmo fisicamente para manter a nação de Israel com a sua hegemonia, mas a gente sabe muito bem que nada disso deu certo, nenhuma dessas famílias que se levantaram. Existe uma família na história, e você já deve ter até escutado falar sobre ela, a família dos Macabeus, Foi uma família que tentou de todas as formas sustentar a visão e o governo em Israel, mas também foram dissipados. E logo depois vêm os romanos e tomam conta do mundo, começam a trazer sobre o mundo a sua cultura, a sua forma religiosa, os seus pensamentos, a sua gestão, e com isso, a gente tem aí um novo tempo, chamado Novo Testamento. E com o período interbíblico, gente, a gente aprende, que o mais importante nesse período foi levar Israel novamente a ter um coração preocupado e focado em Deus. Esse foi o cunho, principal da restauração do período interbíblico. Teve guerras, teve povos que foram restabelecidos, houve uma reestruturação da nação, mas o que você precisa entender do período interbíblico é que Deus tratou do coração de Israel, que é chamada por muitos profetas de uma prostituta que se corrompeu com as idolatrias de todos aqueles que estavam ao seu redor, e a partir desse momento, o povo de Israel, eles novamente se tornam teocráticos, focando os seus olhos para Jeová, para Deus, para o Senhor. E até hoje existe esse princípio em Israel, até hoje existe essa visão em Israel, até hoje eles esperam Jesus ansiosamente, até hoje eles estão, e eu tenho um sonho de ir a Israel, vão lá no Muro das Lamentações, você já viu fotos, filmes disso, botam lá papel, fazem orações, os rabinos, que tem todo o controle da Torá, que é o Antigo Testamento para eles, que são as leis dos israelitas, e eles ficam lá diante daquelas muralhas, lá colocando as suas petições, colocando os seus pedidos e aguardando a volta do Messias. Isso vai acontecer, Zacarias capítulo 9 diz isso. Guarde esse versículo aí, esse capítulo, Zacarias capítulo 9, onde Jesus descerá pela sua segunda vez sobre o Monte das Oliveiras, e aí a Bíblia declara lá em Zacarias que todo olho o verá e toda língua o confessará que Ele é o Senhor. E aí, eles vão olhar, vão ver as mãos perfuradas de Jesus, vão ver Jesus falando para eles, trazendo toda a visão do reino de Deus, e aí diz a palavra de Deus que eles se converterão
ao Cristo, né? E glória a Deus por isso, né? Mas o remanescente desse período futuro, ainda não aconteceu isso. Essa é uma palavra profética de Zacarias capítulo 9, que ainda não aconteceu, né? De 9 a 14. Essa palavra está no futuro, tanto para nós, quanto para a nação de Israel. Então, entre o Antigo e o Novo Testamento, você já sabe então que tinha esse período chamado interbíblico. Foi um período de muita luta, muito confronto, houve muitas influências culturais, houve muita tendência de corromper o coração de Israel, e foi aí que Israel, né, se tornou uma nação focada, né, no judaísmo, nos preceitos da palavra de Deus, né, no livro da Torá, e eles começaram ali a se organizar como um povo que cria numa promessa, e essa promessa é real para eles. Nesse período, né, chamado intertestamentário também, surgiram as sinagogas, né, onde lá tem um rabino, onde ele lê a Torá. Jesus foi numa sinagoga, você lembra quando Jesus pegou o livro de Isaías 61 e abre, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar libertação aos cativos, né? Para proclamar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fecha o livro de Isaías 61, entrega ao líder da sinagoga. Essa sinagoga, essas casas de treinamento espiritual foram construídas nesse período interbíblico, onde os judeus começaram a ter uma preocupação de ter uma escola de treinamento para que eles pudessem ser agora discipulados, ensinados. E nas sinagogas eles liam os pergaminhos, né? A Bíblia não era como você tem hoje aí no seu smart, não era esse livro fácil de você carregar, né? Eram rolos chamados pergaminhos. E Jesus, por exemplo, quando leu o capítulo 61, ele leu o capítulo 61 apenas, né? Isaías tem mais de 61 capítulos, né? Então, as sinagogas foram sendo construídas, e elas eram, na verdade, um modelo da igreja primitiva, onde o povo era treinado, o povo era ensinado, o povo começou a aprender sobre a adoração, o povo começou a aprender novamente sobre os hábitos e costumes estabelecidos pelo reino de Deus. Nas sinagogas começou a ter aqueles caras que pregavam, né? Os escribas, os fariseus, né? Eram os caras que tinham um conhecimento da lei, e eles começavam a passar essas informações para o povo. Mas dentro dessas, vamos chamar de facções, partidos, dentro desses partidos, obrigado pelo partido, Pete, o partido dos escribas, o partido dos fariseus, o partido dos saduceus, esses caras se perderam também, né? Começaram a perder o fio da meada, a ponto de Jesus, quando chegou, falar para eles assim, né? Pô, vocês colocam tanto peso nos outros e vocês não conseguem carregar nenhuma agulha do peso que está na mão de vocês. Então, chamou eles de hipócrita, de mentirosos, de falsos, né? Então, Jesus teve um problema sério com essa galera, né? Essa galera crucificou Jesus, os fariseus, os saduceus, os escribas, foi eles que mancomunaram lá a galera da sinagoga, né? O sumo sacerdote, que se mancomunaram lá e montaram toda aquela rebelião para crucificar Jesus. Então, minha gente, né, teve um ponto positivo, porque esses caras mantiveram os pergaminhos, as leis, né, o Antigo Testamento, e puderam estabelecer os vínculos bíblicos com a nação de Israel.
Também você, no período interbíblico, vai poder entender um pouquinho mais, né? Esses escribas eram gente muito influente, né? Era gente que copiavam, sabiam o hebraico, sabiam o aramaico, né? Tanto é que no Antigo Testamento só tinha hebraico e aramaico. Então eles eram copiadores, os caras sabiam ler, sabiam interpretar, né? Essa era uma turma, né, bem especial dentro da nossa sinagoga aí. Os fariseus foi uma seita que surgiu no meio dessa turma, né? Os caras começaram lá a trazer ideias, conceitos e valores e começaram a encharcar, né, toda a teologia bíblica com conceitos e valores humanos. Os saduceus eram um grupo social, né, que tinha muito envolvimento com a política, que também tinha envolvimento com a religião. Então, o panorama que Jesus vai nascer é esse: uma turma religiosa preocupada em manter a sua hegemonia, manter o seu poder, manter a sua influência, e um reino que estava agora sendo trazido como o reino de justiça, paz e amor. Aí a gente vai começar a falar na próxima semana sobre os dias de Jesus, né? Depois de todo esse apanhado histórico, né, muito sucinto, é óbvio, né? Você vai ter que esmiuçar e se debruçar num bom livro, né? Conhecimento você precisa adquirir, então é importante você se debruçar e ler um bom livro para você saber, né, todos esses pormenores desse pano de fundo que a gente deu aí como uma passagem. Mas tudo isso aconteceram por 400 anos. 400 anos de muita perseguição, de muitas dificuldades, de muitas guerras, de muitas brigas mesmo, de envolvimento armado dos macabeus para manter a visão do judaísmo. E aí, gente, depois de tudo isso, né, Roma vem e toma agora conta de tudo. Só que os romanos eram espertos, eles não mudavam a cultura de ninguém, né? Eles agregavam valores, tanto é que eles ficaram encantados com os gregos, né? Então, muita informação dos gregos foram absorvida pelo Império Romano. E quando eles chegavam, a ideia deles era justamente tomar conta daquela nação, mas sem briga, sem usar da força e sem destruir aquela nação. Então, período que Jesus nasce, né, a nação de Israel está bonita, tem estrada, tem água, tem lugares que Jesus consegue caminhar 10 quilômetros por uma calçada, uma pedra, né, bem bonita lá, feita por esses governos antecessores, e Roma que deu continuidade, porque ficou no controle aí por muitos e muitos anos. E aí semana que vem a gente vai falar, de fato, dentro agora do período do Novo Testamento, e vamos falar do Mateus até o nosso amigo João escrevendo o livro de Apocalipse, trazendo para você uma visão panorâmica, uma visão sucinta, uma visão pequena, até porque a nossa aula ela é muito curta, né? 50 minutos, já foi o nosso tempo, né? Para que você tenha uma noção, né? Agora, quando você olhar essas páginas, antigamente tinha, né? Não sei nem se as Bíblias atuais têm, antigamente tinha páginas em brancos, né? Tem gente com Bíblia velha aí, antiga, né? Tinha 4 páginas, né? A minha agora já não tem mais aí, ó. A minha já termina Malaquias e já começa logo no Novo. Mas o pessoal antigo, né, tinha a preocupação de botar 4 folhas, acho que eram 4.
uma para cada 100 anos, para dizer, né, para a gente, mas isso é só quem tem Bíblia muito antiga, né? As novas já não estão mais assim, mas quem é cristão antigo, né, vai lá pegar lá na sua livraria lá uma Bíblia antiga, você vai ver que tinha 4 páginas, cada página daquela, ela tinha, né, alguém já viu isso quando era moleque, quando era pequeno? Pois é, então você já sabe, cada página daquela eram 100 anos da história do período interbíblico de Malaquias a Mateus. E dentro desse contexto histórico, teve a reestruturação de Israel como nação, a criação das sinagogas, os partidos, né, as facções dos fariseus, dos saduceus, né, as tribos que foram contaminando a Torá, né, mas tudo isso teve um objetivo. Os caras fizeram isso com a boa intenção, né, de preservar os pergaminhos, de preservar a cultura judaica que poderia ter se perdido ao longo de todos esses momentos de escravatura que eles se tornaram aí dentro da Babilônia, dentro da Síria e dentro do próprio Império Romano. E se você conhece um judeu, você sabe muito bem que o judeu ele é patriota, né? Mesmo ele não morando em Israel, ele dizima todo ano para Israel, todo judeu, né? A Quinta Avenida, eu tive o prazer de andar nela, tem uma rua de joalheria de só pedras preciosas, é uma coisa que você fica olhando assim, você fala, meu Deus. Aí você olha, em cada loja como é que é o nome daquele negocinho? Quipá, né? Na cabeça só tem judeu, só judeu que toma conta dessa riqueza toda. É um dos povos mais ricos do mundo, são os judeus, né? A fortuna deles é incalculável, até porque existe a bênção de Deuteronômio capítulo 28 sobre eles. Você já leu Deuteronômio 28? Já leu? Se não leu, você precisa ler, né? As bênçãos e as maldições que estavam ali sobre aqueles que seriam agora o farol para revelar o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós somos gratos aos judeus, né? E você deve ser grato a eles também, porque se nós temos hoje o Salvador veio de Israel, né? Veio para o que era seu, acho que é João que diz isso, né? E os seus não receberam, capítulo 1 de João, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, Jesus Cristo, né? Então, a promessa veio para eles, eles abdicaram dessa promessa, como Esaú e Jacó, e graças a Deus que a gente pegou essa promessa e estamos agarrados a ela, né? E somos aí os gentios. Na Bíblia somos chamados gentios, aqueles que receberam a promessa, e a gente vai falar um pouquinho agora, né, de Mateus, Marcos, Lucas e Atos, para que a gente conheça um pouquinho do período que a gente está vivendo. O período que nós vivemos é chamado, né, para quem está chegando agora na família da fé, nova aliança, né? Novo tempo, nova aliança, aliança perfeita, imutável, inquebrável, uma aliança que nunca vai ser destruída, porque quem fez essa aliança contigo e comigo foi o próprio Senhor Jesus. Amém? Então a gente procurou aí trazer muito rapidamente, eu sei que para muitos, né, foram informações que você ficou um pouco aí vagueando, mas fica aí a dica para você, compre o livro, né? Livro faz bem, né? Compre bastante livro, eu sempre quando tenho dinheiro eu compro um livro, né? Então livro faz bem, abre o nosso conhecimento. O período interbíblico vai te dar aí a visão bem simples. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Então vai na internet, né? Vê uma fonte confiável, um curso teológico confiável, está lá em PDF, período interbíblico, sabendo que todas as informações que estão ali, você sempre também precisa botar o quê?
um filtro, uma interrogação, ok? A mesma coisa se você está vendo Jezabel, né? Se você viu Davi, se você viu, quantos outros seriados desses que teve lá? Teve Jesus também? Teve Apocalipse, né? Você tem que sempre fazer e colocar o filtro. Qual é o filtro? A palavra de Deus, ok? Porque o cara lá que está redigindo o texto da Jezabel, ele quer audiência. Então, às vezes, ele vai criar um personagem que não existe na Bíblia, um fato que não existe na Bíblia, né? Então, aquilo ali não é verdade absoluta. O filme não é verdade absoluta, né? O filme que você vê na Sexta-feira da Paixão de Jesus Cristo não é a verdade absoluta, né? Então, você precisa, e aí ele disse isso para a gente, né? Examinais as Escrituras, porque nela você tem a verdade e a vida. Amém, gente? Então, fica aí, né, para você que era antigo, essas 4 páginas eram os 400 anos aí, e semana que vem a gente vai começar falando de Mateus, também de uma forma assim bem superficial, bem à passant, né, porque 50 minutos não dá para a gente falar muito, mas a gente vai estar dissecando, vai estar dizendo para você por que Mateus escreveu e falou daquele jeito, por que Mateus trouxe uma linguagem, Lucas trouxe outra, João trouxe outra. Por que tudo isso, né? Então, existe um porquê. Tudo na Bíblia tem um porquê, né? Então, você leu alguma coisa e pintou uma dúvida, tem um porquê. Se você for pesquisar, você vai encontrar a resposta, porque a Bíblia nunca deixa de responder, através da própria Bíblia, as nossas interrogações.